Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Hint HQs. Eu sou o HintG e nesse vídeo aqui estava a fim de comentar um pouquinho sobre o volume 2 da Biblioteca Histórica Marvel do Homem de Ferro, galera. Eu tô postando esse vídeo aqui como uma espécie de substituto pro vídeo da coleção clássica Marvel, que saiu do volume 2 do Homem de Ferro. Que, como eu disse, eu não ia estar pegando os volumes do Homem de Ferro, porque eu já tinha as primeiras histórias aqui na Biblioteca Histórica. Então vamos lá. Lembrando, né, que como esse aqui é o volume 2, nós já postamos anteriormente a review do volume 1, então tem cardzinho aqui se você quiser conferir. Recomendo porque as histórias estão aqui, são sensacionais. Então aqui no volume 1 a gente tem as edições 39 a 50 de Contos de Suspense, que era a revista que saía as histórias do Homem de Ferro. E aqui no volume 2 nós temos as edições 51 a 65, ou seja, tem bastante história aqui, talvez o vídeo fique um pouco longuinho. Então já bora lá falar de tudo que tem aqui. Antes de mais nada, vamos dar uma olhadinha na capa. Que temos aqui, né, Biblioteca Histórica Marvel, o Invencível Homem de Ferro. A gente tem essa super capa do Homem de Ferro lutando contra o Capitão América, velho. Isso aqui na década de 60, man, então surgiu muito antes de Guerra Civil, velho. Mas é bem interessante aqui essa capa, que é da edição 58 de Contos de Suspense. Então a gente tem aqui a capa. Na parte de trás a gente tem algumas outras capas das revistas que tem nesse encadernado. Não são todas que estão aqui, tem muito mais história aqui dentro, né, que não ia caber tudo aqui. Mas é interessante que tem as principais capas aqui. E a lombada, só mostrando rapidamente, é essa aqui. Igualzinha a primeira, né, se você tem os dois primeiros volumes, eles ficam assim, bonitinhos. E é claro, né, isso aqui é capa dura. Então vamos lá, galera. No primeiro volume a gente conferiu a origem do Homem de Ferro, conferiu ele trocando de armadura 2 vezes. Quer dizer, uma vez, né? Porque a primeira vez ele só pintou a armadura dele. Então a gente viu ele trocando de armadura e viu também a vida dupla, né, do Tony Stark, o Homem de Ferro. E aí, o que acaba acontecendo é que logo na primeira história aqui, que é a edição 51 de Contos de Suspense, nós temos o Homem de Ferro enfrentando o sinistro Espantalho. E o que acaba acontecendo nessa história aqui, galera, é que basicamente tem um cara que começa agindo para o bem, para ajudar os outros, mas aí depois ele percebe que, pô, eu poderia ser vilão, né? Pra que ser herói quando se pode ser vilão? E aí ele simplesmente resolve que ele vai virar um vilão chamado Espantalho. As coisas antigamente eram mais simples. Não que isso seja uma crítica, muito pelo contrário, eu amo essas histórias antigas, mas é só falando mesmo que as histórias antigas eram assim, papum, a coisa acontecia no piscar de olhos. Então a gente tem esse cara aqui que resolve virar o Espantalho, aí ele fala, o que será que eu vou roubar? E ele fala, já sei, o Tony Stark, ele é um milionário, tá ligado? Ele deve ter muita grana. Não somente muita grana, mas também planos de armas, né? Porque o Tony Stark faz as armas pra proteger o país, tudo. E ele pensa, cara, Tony Stark é mó mulherengo, ele sai com todo mundo, todo santo dia, então o apartamento dele vai estar vazio. Então o que acontece é que o Espantalho chega lá, começa a roubar os planos de armas, né? Que o Tony Stark tem guardados no apartamento. Só que acaba acontecendo que, por um motivo, o Tony Stark e o Rap acabam chegando no apartamento. E aí pronto, rola toda a treta. Aí é Tony Stark, é Rap, é Homem de Ferro, é Espantalho, é Corvo. É 1 trilhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo. E aí no finalzinho a gente também vê o Espantalho tentando passar a perna no Homem de Ferro. Mas o Homem de Ferro aparentemente é mais esperto, né, do que apenas um homem enlatado. Então ele acaba dando o seu jeito. E aí rola a história. Não vou falar mais porque senão é spoiler, né? Eu acho que eu já falei coisa que era spoiler aqui, mas de qualquer jeito, essa primeira história aqui é contra o Espantalho. Logo em seguida nós temos a edição 52 de Contos de Suspense, galera. Que é uma edição muito da hora, porque aqui a gente tem a primeira aparição de ninguém mais e ninguém menos que a Viúva Negra. Sim, isso aqui foi a primeira aparição da Viúva Negra, olha ela aqui. No caso, ela não tá toda a Viúva Negra que a gente conhece, né? Mas é interessante porque o que acontece nessa história é o seguinte. Como vocês se lembram, na história, no volume 1, vou pegar aqui e abrir aqui, ó. Vamos ver em qual página que está. Está na página 126, vamos abrir aqui. Que no volume 1, nós temos o Homem-Aranha. Homem-Aranha não. Nós temos o Homem de Ferro enfrentando um vilão chamado Dínamo Escarlate. Tá aqui, né? Quando ele não usava outra armadura e tal. Então a gente tem o Homem de Ferro enfrentando esse carinha aqui. Aí depois de todo o desenrolar dessa história, o Dínamo Escarlate acaba indo trabalhar pro Tony Stark.
não como Dínamo Escarlate, mas como um pesquisador, porque o cara é um gênio. Então ele acaba indo trabalhar com ele, só que aqui, aparentemente, o Dínamo Escarlate resolveu trair o Homem de Ferro e trair o Tony Stark, porque ele simplesmente começa a atacar tudo, destruir tudo. E aqui a gente vê a Viúva Negra, não sei exatamente se é um spoiler, porque acontece logo no início, que a gente vê que ela é de fato uma espiã de outro país que tá indo lá pra roubar os planos do Tony Stark. Então ela, como Madame Natasha, acaba instaurando o caos, mesmo sem mover um único dedo pra fazer isso. E aí cabe ao Homem de Ferro, né, tentar entender por que o Dínamo Escarlate por que o Dínamo Escarlate simplesmente resolveu trair o Tony Stark e resolveu destruir a fábrica inteira, galera. É uma história muito doida, que é mais legal ainda porque tem a origem aqui da Viúva Negra. Quer dizer, não é exatamente a origem, né, mas tem a primeira aparição dela. Uma história bem doidona, que se você leu a história anterior do Dínamo Escarlate, fica mais legal ainda. Inclusive, eu acho que essa história tá no volume 2 do Homem de Ferro da coleção clássica. Não sei, me corrija aí se eu estiver errado, por favor. Mas logo em seguida nós temos a edição 53 de Contos de Suspense, onde temos novamente a Viúva Negra, galera. O pessoal realmente gostou bastantão da Viúva Negra, então eles já colocaram, logo na história seguinte. E o que acaba acontecendo nessa história aqui é que o Tony Stark consegue criar um equipamento super sem querer. Tipo, nem ele sabe como é que ele criou aquilo. Mas ele cria uma arma antigravidade que consegue tirar a gravidade das coisas, né? Mandar pra cima. E como a gente já pode imaginar, né? A Viúva Negra vai atrás dessa arma. E aí acontece toda a confusão. Aí você vê, né? Mais um lance aqui dos espiões de outros países. Aí vê o Homem de Ferro tentando se virar contra a sua própria criação, que nem ele mesmo sabe como é que funciona. E aí rola a história, é bem curioso, não vou falar mais nada, senão vou contar a história inteira. Mas é uma história bem da hora, galera. Logo em seguida nós temos a edição 54, aqui já não tem mais a Viúva Negra. Aqui nós temos a volta do Mandarim, galera! No caso seria a vingança do Mandarim, edição 54 de Contos de Suspense. Muito louco! Mandarim, se eu não me engano, apareceu... Será... Onde é que foi, galera? Vixe, agora... Boa sorte pra eu lembrar aqui, porque apareceu no volume 1. Só deixa eu ver rapidamente aqui, ó, nas garras do Mandarim. Foi na edição 50, galera, que o Mandarim apareceu pela primeira vez. Que pra quem não tá ligado, o Mandarim é uma espécie... Não sei se era uma espécie de mago. Esse aqui é do volume 1, tá? Que ele é um gênio cientista que tem 10 anéis na mão. E tipo, são anéis super poderosos, cada um faz uma coisa. E depois da primeira batalha que rola no volume 1, que é super ultra mega doida, ele volta aqui na edição 54, obviamente para se vingar. Então essa história inteira aqui é basicamente voltada pra vingança do Mandarim. Rola umas outras coisas, né, como uns mistérios de que os mísseis, né, que o Tony Stark construiu simplesmente estão ficando doidos e sumindo do nada. Mas obviamente tem alguma coisa a ver com o Mandarim. E aí o Homem de Ferro vai lá tentar investigar o que é tudo isso que tá acontecendo. Acaba de um jeito bem inesperado, galera, porque nessa época as revistas realmente tinham histórias com começo, meio e fim. Era uma edição que começava e terminava. Mas essa edição aqui ela termina de um jeito com continuação para a edição seguinte. O que é muito da hora. E logo em seguida, nessa aqui foi a edição 54, nós temos a edição 55. Com uma coisa que eu não entendi o que aconteceu com a capa. Se liga! Tem 2 capas nessa página. Bizarramente, a Panini, não sei por que ela fez isso, mas ela colocou a capa da edição 55 e 56 na mesma folha. Isso não faz sentido! Porque toda outra santa capa... Se liga, vamos abrir aqui, cadê? Toda outra santa capa tem uma página exclusiva pra ela. Mas a Panini falou, não, aqui vão tacar 2 capas na mesma página. Do nada. Eu não sei se foi pra economizar uma folha. Mas de qualquer jeito, aqui a gente já tem a capa da edição 56, ó. Que é quando o Homem de Ferro batalha um unicórnio. Mas de qualquer jeito, a edição 55 aqui, pelo título já dá pra imaginar o que é, né? Ninguém escapa do Mandarim. Ou seja, mais uma super luta, super batalha do Homem de Ferro contra o Mandarim. A gente acaba conferindo um pouco mais da genialidade do Homem de Ferro, juntamente com a genialidade do Mandarim. Acaba conferindo um pouco do relacionamento, né, que tem entre o Tony Stark, a Pepper e o Happy. E acaba de um jeito super ultra mega doido.
que a gente realmente vê, cara, o Homem de Ferro é bom, hein? Aí quando acaba essa vingança do Mandarim aqui, começa outra história que não tem capa, né? Essa capa aqui, vamos só abrir aqui, que é a edição 56 do Homem de Ferro, onde ele enfrenta o unicórnio. Não tem a capa aqui, eu não entendi. Por favor, me expliquem. Então a gente tem aqui essa edição onde o fabuloso unicórnio luta contra o Homem de Ferro. E aqui já começa a edição com o Homem de Ferro pistolaço, porque aqui rola um problema muito louco, que eu vou falar só pra dar uma explicada melhor, né? O Tony Stark não pode mais sair da armadura dele. Porque agora só a placa peitoral não tá dando conta de manter o coração dele vivo. Então ele tem que ficar na armadura o tempo inteirinho. E ele não tá mais aguentando isso. E aqui nos quadrinhos ninguém sabe que o Homem de Ferro é o Tony Stark. Então todo mundo só vê o Homem de Ferro. E aí é muito doido, porque nessa história aqui, acho que é já nessa história aqui ou na próxima, nessa história aqui, além do Homem de Ferro ter que enfrentar a ameaça desse cara chamado Unicórnio, que é simplesmente poderosíssimo, a armadura / uniforme dele consegue, tipo, meio que derreter as coisas, explodir, o cara é fortíssimo. Além dele enfrentar tudo isso, ele ainda tem que enfrentar a acusação. Eu acho que é nessa edição aqui que rola, não sei. Mas, não, ainda não é nessa edição aqui não. Nossa, desculpa galera, eu me adiantei. Não é nessa edição aqui que o Homem de Ferro não consegue tirar a armadura. É mais pra frente. Mas de qualquer jeito, nessa edição aqui, o Homem de Ferro tem que enfrentar o unicórnio. Com isso ele vai destruindo a fábrica inteirinha. E aqui a gente vê tipo o Homem de Ferro falando: tá bom, eu vou trair todo mundo. Mas calma, tem um plano por trás disso tudo. É que o Homem de Ferro tá pensando: se eu concordar com ele, eu vou conseguir derrotar ele. Então acaba de um jeito bem doidão, que a gente não tem como saber se realmente teve um fim ou não essa saga. Mas de qualquer jeito, na edição seguinte, mais da hora ainda, porque se umas edições atrás a gente teve a origem da Viúva Negra, aqui na edição 57 de Contos de Suspense a gente tem a origem do Gavião Arqueiro, cara. Que da hora, eu não tinha a menor ideia que o Gavião Arqueiro tinha surgido nas histórias aqui do Homem de Ferro. Muito louco. E é da hora que tipo aparece 1 trilhão de Gaviões Arqueiro aqui. E eles falam aqui na capa: a gente gosta tanto dele que a gente colocou ele por toda a capa. E obviamente temos também o retorno da Viúva Negra. O pessoal realmente gostou bastante dela. Então essa história aqui começa com o Homem de Ferro realizando mais um resgate. Aí o que acaba acontecendo aqui é que a gente tem a origem do Gavião Arqueiro. Que eu não quero falar muito, né, pra não dar muito spoiler. Mas ele é mais um que acaba surgindo como herói, mas acaba se tornando um vilão. É bem interessante como tudo isso acontece. E aqui, por conta da Madame Natasha, que seria a Viúva Negra, o Gavião Arqueiro simplesmente fala: eu vou destruir o Homem de Ferro! Então essa edição aqui é inteiramente voltada para a origem do Gavião Arqueiro e também para a luta do Gavião Arqueiro contra o Homem de Ferro. Acaba acontecendo uma coisa bem inesperada na batalha, e com isso a edição já acaba, né, com essa coisa inesperada acontecendo, não vou falar o que é. Mas logo em seguida nós temos uma edição super doida de bugar a mente, que é a edição 58 de Contos de Suspense, onde temos o Homem de Ferro batalhando contra o Capitão América. E é muito louco, porque tem um quadradinho verde aqui, galera, que tá traduzido aqui na capa, eu vou ler pra vocês, que o pessoal da Marvel escreveu: por que esses dois galantes aliados se enfrentam até o mais amargo fim? Principalmente para fazer você comprar essa revista e ver a resposta dentro. Se não podemos ser sempre espertos, podemos ao menos ser honestos. Então a Marvel sempre brincalhona, né? Falando: quer ver por que os dois estão brigando? Então compra. Então a gente tem aqui essa história super doida, onde, cara, rola uma coisa muito legal. Porque além de aparecer o Homem de Ferro e o Capitão América batalhando, também aparece outros 2 vilões do Homem-Aranha, que seria o Kraven, o Caçador, e também o Camaleão. Que o Camaleão apareceu, acho que na primeira história do Homem-Aranha. Se liga, os dois estão aqui trabalhando em conjunto, cara. Super doido. Então, o que acaba acontecendo nessa edição aqui é que rola essa mini batalha, né, com o Homem de Ferro e estes inimigos aqui. Aí, do nada, aparece o Capitão América, chega assim, todo acabado nas indústrias Stark e fala: meu Deus, chama o Homem de Ferro! Aí o Homem de Ferro vai lá, aí o Capitão América explica que o Camaleão chegou e, tipo, clonou ele, porque pra quem não tá ligado, né, a habilidade especial do Camaleão é simplesmente virar a pessoa que ele quiser na face da Terra. Então ele fala: o Camaleão roubou minhas memórias, roubou tudo de mim e agora tá aí pela cidade sem... Buguei.
E agora tá aí pela cidade dizendo que sou eu. E aí essa história aqui é muito doida, porque a gente tem o Homem de Ferro indo atrás do Capitão América. Loucura total. É realmente altas reviravoltas aqui, galera. Essa história é impressionante. E é legal porque tem uma participação, né, pequena, mas ainda tem uma participação de uns outros Vingadores aqui. Logo em seguida nós temos a edição 59 de Contos de Suspense, que agora acontece uma coisa bem legal, que passa a ter duas histórias na mesma revista, né? Porque acontecia, nessa época era comum, né, ter, por exemplo, essa revista Contos de Suspense, que tinha a história do Capitão América e também a história do Homem de Ferro. E também, do mesmo jeito, acho que na revista do Thor vinha as histórias do Thor e do Hulk. Então aqui a gente tem a primeira revista onde temos o Homem de Ferro aparecendo juntamente com o Capitão América. Um não acaba interferindo na história do outro, mas tem duas histórias. Não nesse volume, isso era só na época. Aqui nesse volume só tem as histórias do Homem de Ferro. Uma pena, seria legal se tivesse do Capitão América, mas de qualquer jeito essas edições aqui, essas histórias do Capitão América, saíram acho que no primeiro volume da coleção clássica Marvel, que também tem review aqui se quiser conferir. Então aqui, né, além de começar as aventuras do soldado aqui, estrelado, o que tem aqui mesmo são as histórias do Homem de Ferro, e aqui a gente tem ele enfrentando o Cavaleiro Negro, que é rapidamente apresentado, porque se eu não me engano, né, ele já tinha aparecido em outra história de outra revista antes. Mas eu acho que esse Cavaleiro Negro é um cara super ultra mega poderoso, que tem um cavalo alado, velho. Super ultra mega poderoso também, ele tem super ultra mega armas, tô falando muito super ultra. Mas eles basicamente ficam lutando no ar, o que é muito doido, né? Pois a maioria das batalhas ocorre no chão. Então a gente tem o Homem de Ferro lutando contra o Cavaleiro Negro no ar, usando toda a sua sagacidade pra conseguir derrotar o cara. E aí no final, o que acontece, não vou falar, mas acontece agora sim o que eu tinha dito, que era o Homem de Ferro acaba sendo suspeito. Porque eles ficam, cara, cadê o Tony Stark? Porque agora o Tony Stark não consegue mais sair da armadura dele. Então ele fica, o Homem de Ferro era o guarda-costas do Tony Stark. O Tony Stark sumiu e tá só o Homem de Ferro aqui. O que tá acontecendo? Então, com isso, a gente já começa a edição 60 de Contos de Suspense, onde o título dessa história aqui, né, é Homem de Ferro suspeito de assassinato. Ou seja, estão suspeitando aqui que o Homem de Ferro pegou e simplesmente se livrou do Tony Stark. E aí o Tony Stark fica... O Tony Stark não, o Homem de Ferro fica... Não fui eu não. Ele tenta corrigir as coisas aqui, mas só dá errado. Os Vingadores ficam falando, você tem certeza que você não fez nada com o Tony Stark? Eles ficam, temos certeza sim. E além de toda essa treta com o Homem de Ferro, vocês podem ver que bem aqui no cantinho, dá pra ver um cara tirando uma flecha. Esse cara é o Gavião Arqueiro. Ou seja, na edição 60 de Contos de Suspense, o Gavião Arqueiro retorna. Então, além de ele ter que enfrentar todas essas coisas, nós temos novamente o Gavião Arqueiro, juntamente, novamente, a Viúva Negra. E aqui a gente tem essa luta super doida, onde o Gavião Arqueiro tá mais doido do que nunca para derrotar o Homem de Ferro. Então rola mais uma batalha épica com o Homem de Ferro, quer dizer, com o Tony Stark sendo prisioneiro da própria invenção. Uma loucura, galera. Então, aqui, galera, nós temos a edição número 61 de Contos de Suspense, onde temos novamente o Homem de Ferro lutando contra o Mandarim, com o título, né, da história sendo A Morte de Tony Stark. Então o que acaba acontecendo nessa história aqui é que todo mundo já tá cansado de que, tá ligado, não consegue mais encontrar o Tony Stark de nenhum jeito, e o Homem de Ferro fica falando, não fui eu, podem ficar tranquilos, e uma página tá quase rasgando aqui, que é isso? Não fui eu, podem ficar tranquilos, o Tony Stark tá bem, mas obviamente ele não tem como provar isso, então ele vai lá e enfrenta o Mandarim de novo. E novamente essa história continua na próxima história, muito doida, velho. O pessoal amava o Mandarim. Aqui aparece escrito, né, que o pessoal mandava carta atrás de carta atrás de carta, pedindo pelo Mandarim. Então a gente tem essa história aqui onde ele acaba enfrentando o Mandarim. E logo em seguida a gente tem uma coisa um pouquinho triste, galera, que é a edição 62 de Contos de Suspense, onde nós teríamos a origem do Mandarim. Ou seja, nessa edição a gente conferiria a origem dele, como que ele ganhou os poderes dele. E eu digo triste porque o que acaba acontecendo é que eu comecei a ler essa história, aí eu fiquei, caramba, parece legal, velho. Aí bem na hora que vai mostrar o Sr. Mandarim ganhando os poderes dele,
a revista simplesmente pula da página 178, ó. Tá vendo? 178 pra 195. Eu não sei o que aconteceu, velho. Eu acho que na hora de imprimirem faltou um caderno. Porque não tem a história completa. Ele simplesmente termina no meio nessa edição e pula pro final de uma outra. Da 178 vai pra 195. Cara, eu fiquei super arrasado com isso, velho. Eu fiquei realmente chateadão, meu. Fiquei bolado demais. Essa aqui foi a edição 62. Se eu não me engano, ele pula pra edição 63. Que eu acho que é 63, né? Porque não tem capa aqui. E também não tem início de história, porque pula de uma história pra outra. Tem 3 páginas dessa história aqui e já acaba. Eu fiquei arrasado. nem dá pra eu tentar, né, trocar esse gibi, porque como eu disse, isso aqui é antigão, galera. Eu acho que esse gibi aqui é de 2016. Vamos ver aqui. Onde é que aparece? Não, 2010. Errei feio. Eu comprei em 2016, mas esse aqui foi impresso em 2010. Se eu tivesse comprado 11 anos atrás, eu até podia fazer uma reclamação, né, mas... Temos a origem do Mandarim, que eu não tenho a menor ideia de como é que ele surgiu. Triste. Também tem essa edição 63, que eu não tenho a menor ideia do que aconteceu. Fiquei bolado. Mas tudo bem, passado é passado, vamos lá. Logo em seguida, nós temos a edição 64, é uma piada, velho. A edição 64 aqui de contos de suspense, onde temos novamente o Homem de Ferro lutando contra o Gavião Arqueiro e a Viúva Negra. E é legal porque agora a Viúva Negra de fato aparece como Viúva Negra, porque antes ela era só uma espiã. Agora ela adquiriu petrechos, né? Agora ela adquiriu apetrechos, uma loucura aqui só, galera. Então eles começam a atacar o Tony Stark, quer dizer, começam a atacar o Homem de Ferro, só que como eles não conseguem pensar, cara, como é que a gente vai fazer pra atrair o Homem de Ferro? Então eles acabam sequestrando a Pepper e o Happy, e nisso se instaura toda a confusão, mais uma batalha simplesmente épica, que no meio da batalha, página 210, pula pra 195 de novo. Voltou pra essa incrível, magnífica página que apareceu no meio da história do Mandarim. Ou seja, além dessa página atrapalhar a história da origem do Mandarim, ela aparece aqui no meio. Aí eu pensei, não é possível, mais uma edição incompleta? Então, rola essas últimas 3 páginas aqui dessa história misteriosa. Rola essas últimas 3 páginas. Aí depois se liga, começa de novo a edição 64. Dá pra acreditar nisso, velho? Se liga, tem 2 edições 64 aqui, ó. Tem a edição 64 e a edição 64. Ai, cara, que loucura. Então tem a edição 64 de novo. Literalmente ela começa do zero. Aí a gente acaba voltando pro ponto onde estava a história, na página 210 novamente. Que loucura isso. Aí a gente vê essa batalha aqui rolando altas coisas impressionantes. É uma loucura. E aí acaba com essa batalha aqui, com o final da batalha, melhor dizendo. E logo em seguida nós temos uma história super ultra mega doida, que é a edição 65 de Contos de Suspense, onde temos o conflito de titãs. Olha isso, o Homem de Ferro antigo está lutando contra o Homem de Ferro novo. O que é isso, meu Deus do céu? O que acaba acontecendo nessa história aqui é que um cara, sem querer, literalmente sem querer, ele acaba tendo acesso à armadura do Homem de Ferro. E aí, tipo, fica o Homem de Ferro antigo lutando contra o Homem de Ferro novo. E aí esse cara sabe da identidade secreta do Homem de Ferro, né? Porque ele encontrou a armadura dele. E também começa a cometer altos crimes e jogar tudo no nome do Homem de Ferro. Então essa edição aqui é muito doida, galera. Doida mesmo, porque ela mostra um Homem de Ferro lutando contra o outro. Final top dos tops. E aí, quando acaba a história, acaba de fato encadernado. Não tem nenhum extra aqui. Então isso aqui é encadernado, galera. Eu tô curtindo bastante essas histórias. Admito que a primeira vez que eu li eu não tinha gostado tanto. Mas eu espero que a coleção clássica vá além das histórias que tem nesses encadernados. Porque eu acho que essa biblioteca histórica só foi até o volume 2, né? Do Homem de Ferro. Então eu espero que a coleção clássica leve adiante da edição 65. E também traga, por favor, a origem do Mandarim. E também a edição 63, porque eu não tenho a menor ideia do que aconteceu lá, Panini. Mas de qualquer jeito, galera,
esse aqui é o review. Espero que vocês tenham gostado. Esse volume 2 aqui é bem da hora. Eu não sei se eu falei no início desse vídeo. Acho que eu falei na review anterior que a gente fez do Homem-Aranha de Volta ao Lar. Dá uma conferida aí se já saiu. Que é uma revista bem antiga. Então eu não sei se vai ter fácil pra encontrar, né, pra vender. Mas se eu encontrar, o link vai estar na descrição e no comentário fixado. E também eu não sei se é uma boa pegar esse encadernado, porque eu não sei se todos os outros encadernados também estão com esse defeito de ter história faltando, mas... De qualquer jeito, tem bastante história aqui dentro, que é bem legal. Então, espero que vocês tenham gostado aqui dessa review, tenham gostado de conferir o Homem de Ferro, né, entrou essa suspeita aí de caramba, cadê o Tony Stark? Eu curti bastante essas histórias, se gostaram, peço verdade, eu gostei do vídeo, comentem aí uma coisa legal. Compartilha com seus amigos do canal, segue a gente no Instagram, se inscreve no canal, ativa o sininho, todas essas coisas maneiras. E era isso. Agradeço a companhia de todos vocês e até a próxima. Fui!